Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a como fugir da má governança de alguns gestores de fundos imobiliários. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, primeiro, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui de como ensinar vocês a fugirem aqui dos gestores rolezeiros? E aqui sobre a capa, para quem talvez mais velho não vai entender, mas esse aqui é um meme, tá? Pra ser verdade, eu nem sei de onde que saiu esse meme, mas tem esse meme por aí. Mas então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Tem muita gente insatisfeita após o episódio Testes F11, tá? Mas bem antes disso, já tinha bastante investidor insatisfeito com a postura de alguns gestores de FIIs. E é claro que tem aquele grupo que fica esperneando porque a cotação caiu, né? Para esse grupo, a única coisa que eu tenho para falar é que volte para a esmola da poupança ou do tesouro direto, tá? Se você fica desesperado com a cotação caindo sem perda de fundamento, seu lugar não é na renda variável, seu lugar é na renda fixa. Aceite que você não foi feito para renda variável, tá? Ficar incomodado com as quedas, tudo bem, é normal você ficar incomodado, você ver seu patrimônio caindo, você abrir um dia lá o home broker, seu patrimônio é de 100 mil reais, você abre no dia seguinte é 99, no outro é 98. É normal ficar incomodado com isso, ainda mais se você está começando a investir agora. Mas tem muito sardinha que entra em desespero, né? Que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa gente aí é só sentir pena mesmo. Pois bem, então vamos aqui para a parte mais prática. Primeira dica para você que quer fugir de gestor rolezeiro é dar mais atenção para FIINFAs, para fundos de infraestrutura. Por que, isso aqui é útil? Olha, um gestor de fundo de infraestrutura, ele só pode investir basicamente em três coisas: debêntures incentivadas, debêntures normais e caixa. É, Vocês podem até abrir aqui vários FIINFAs aqui, vocês vão notar que basicamente são aqui dívidas de debêntures, né? Para falar, ser bem sincero, eu não sei se existia a possibilidade de um FIINFA fazer ancoragem de outro FIINFA. Não sei se existe essa possibilidade, tá? Mas eu nunca vi um fundo de infraestrutura com outro fundo de infraestrutura dentro dele. Agora teria que dar uma checada nisso, mas de forma prática eu nunca vi isso, tá? E essa limitação aqui dos ativos que podem ser investidos limita demais o que o gestor pode comprar. Então, por aqui a gente não vê ancoragem do gestor amiguinho, não vê troca de costos por imóveis, não vê FII setipado, não vê Celeste Finance. Renda inflada tem, tá? Pode acontecer sim de casos aqui de uma renda além do natural, tá? Isso que pode acontecer, ainda mais que os FINFs não têm a regra de submissão de 95% do resultado. No entanto, o FIINFAS tem a questão do risco de crédito, né? Mas aí entra naquilo que eu já disse outras vezes. Se você está querendo aqui investir em crédito privado e tem medo de uma inadimplência ou outra, seu lugar também não é aqui. Agora, na analogia que já fiz outras vezes. Investidor que investe em crédito privado e tem medo de inadimplência é igual motoboy que tem medo de cair de moto. Vai caçar outra coisa pra fazer da vida. Você vai passar por alguma inadimplência na sua vida, meu camarada. Você vai passar, eu te garanto nisso aí. Nas décadas que você for passar, se você for investidor, você vai estar acumulando e depois usufruindo desse patrimônio que você fez, vai ter inadimplência. Se você é um emocionado que na primeira inadimplência você. Vou falar besteira aqui. Se você fica completamente desesperado, vai embora também, vai caçar outra coisa, tá? Pois bem, passando aqui para outra segunda dica para você fugir dos rolos aqui dos gestores. Uma segunda alternativa seria você privilegiar também Fiagros. Fiagros, assim como os FIINFAs, a gente possui uma maior limitação do que eles podem investir. Pelo menos essa é a impressão que eu fico, tá? No entanto, eu já vi aqui
alguns fundos imobiliários investindo em outros, alguns fiagos investindo em outros fiagos. No entanto, de forma bem mais restrita, essa questão de ancoragem dos amiguinhos. O problema no Fiagro é que tem muito problema, né? Muita dor de cabeça, muita inadimplência. Aqui uma classe que foi criada às pressas, muito gestor que não sabia nada de algo, que nunca colocou uma bota na lama, abrindo aí, lançando o Fiagro no mercado. Apesar de até mesmo gestores com bastante conhecimento, como a Ecoagro, também estão passando lá seus perrengues, tá? Mas enfim, aquilo é vocês, que grandes influenciadores, batendo palmas aqui para esses cambada de bocó da Faria Lima que nunca colocou a bota na lama querendo lançar fiagos. Outra forma aqui de você se esquivar da lambança de seus imobiliários é dar mais atenção em ações. Em ações, eu não sou louco de falar, puxar o lado aqui, puxar a sardinha pelo produto que eu falo, né, que são fundos imobiliários. Mas a governança das ações é muito superior aos dos fundos imobiliários. Tem que ser maluco para não reconhecer uma coisa dessa, tá? Lembrando que o foco dos executivos das empresas é gerar mais lucro e assim eles ganharem bônus maiores. Apesar de que vamos ter casos como aqui aparentemente o caso lá do IRB, né, que deram uma certa inflada para ganhar mais bônus. Também lá no caso Americanas, também teve alguns casos lá meio esquisitos, né, escondendo alguns podres. Mas enfim, de forma geral, o foco dos executivos é gerar valor para os acionistas. Já o foco do gestor de FIIs é aumentar o patrimônio sob gestão e com isso ganharem mais taxas. Lembrando também que nas ações, os executivos, eles estão lá, né, com os acionistas, os grupos de controle, de olho no que esses caras estão fazendo. Já nos fundos imobiliários é literalmente terra de ninguém. Tanto é que a gente pode observar como casos que, como por exemplo, o próprio caso da Urca, os cotistas estão morrendo de vontade de dar um pé na bunda na Urca. Na Cartésia também, nos casos da Equitar também, os cotistas morrem de vontade de dar um pé na bunda dos gestores, mas não conseguem por conta das regras que foram feitas para privilegiar os gestores. Para você chamar aqui para convocar uma substituição de gestor, você tem que juntar 3% das cotas em circulação para então chamar uma assembleia. Mas para juntar essas 3% de cotas é bem difícil, né? Quanto mais fundo cresce, mais complicado fica. Então, com isso, os gestores têm literalmente carta branca para fazer o que quiser, tá? É muito, mas muito difícil mesmo você meter o pé na bunda de um gestor. Aqui talvez um dos únicos casos que eu conheço foi a TRX, que é lá do teste 011, que recebeu um pé na bunda aqui e depois se transformou no IBT LG11. Ok, mas é muito difícil tirar um gestor de fundo imobiliário. É algo que, inclusive, deveria ser facilitado, tá? Porque hoje a vida de gestor de fundo imobiliário está muito fácil mesmo. Ok, agora aqui entrando nos fundos imobiliários, começando por fundos de papel. Então, mais uma forma de você se esquivar um pouco da má governança é priorizando uma carteira com fundos de papel. Se você está muito incomodado com o ativismo nocivo dos gestores, porque a maioria dos rolos estão acontecendo com fundos de tijolos. Apesar de que também tivemos a Pátria fazendo coragem de Gary 11 em HGCR11. Um fundo de papel ancorando um fundo de tijolo, isso num excelente momento para se comprar ativos de crédito. Realmente, tá? A pátria se supera, tá? Depois não sabe por que eu odeio a pátria. Queimando pra caramba aqui o filme do produto que eu trabalho, depois não entendem por que eu odeio essa gestora. Mas, enfim, de maneira geral, pelo menos por enquanto, os fundos de papel estão com bem menos rolo do que os fundos de os fundos de papel estão com bem menos rolo do que os fundos de
Confundi tudo aqui. Os fundos de papel estão com bem menos rolo do que os fundos de tijolos. Contudo, o papel também tem suas desvantagens, né? Você não tem o crescimento da renda de forma passiva, né? Então você tem que se preocupar com essa questão da perda do poder de compra. Você tem, obrigatoriamente, você precisa reinvestir parte do que você recebe. Tem a questão também das inadimplências. Então, nem todos são flores, tá? Inclusive também o investimento no exterior, muita gente fala como se fosse a melhor coisa do mundo, mas olha, investir no exterior, você quer esteja social aí, o pessoal comenta ou é bolha ou é caro, também não sinto tão à vontade assim com investir no exterior não, tá? Ok, voltando aqui para fundos imobiliários, agora sobre hedge funds. Então, nos hedge funds, a gente vai ter um cenário intermediário. Então, hedge fund a gente vai ter rolo, mas em menor quantidade. Vai ter troca de costas por imóveis, vai ter ancoragem. Inclusive, a ancoragem é mais fácil no hedge fund do que nos outros duas classes, né? No fundo de papel e no fundo imobiliário. O hedge fund é normal ter uma parcela FOF, né? Uma parcela de FIIs dentro do hedge fund. Mas, enfim, de modo geral, fica aqui no meio do caminho. Agora aqui a gente vai chegar nos fundos de tijolos, que é onde o rolo tá rolando à solta, onde é que o bicho tá pegando é nos fundos de tijolos, né? É sellers finance, é alavancagem com carência, troca de cotas por imóveis, fundo setipado, renda inflada com venda parcelada. Então, realmente o bicho tá pegando de fundo de tijolo, tá? Até pensei aqui num próximo vídeo, explicando aqui esses rolos que o investidor de tijolo precisa esquivar. Eu até vou colocar uma capa do Neo lá de Matrix com esses vários rolos que acabei de mencionar aqui. Mas, enfim, qual que é a solução aqui nos casos fundos de tijolos? Olha, é, todos os gestores aqui de fundos de tijolos estão utilizando essas estratégias para inflar renda e para fazer captação, tá? Inclusive a Kinea, vídeo caso de Core 11, que teve RMG, renda mínima garantida, e Sellers Finance, uma combinação dos dois, ainda por cima. Então, posso dizer que nenhuma gestora acredito que está completamente isento desses rolos. É claro que tem aquelas com mais rolos e aquelas com menos rolos. Por exemplo, a BR Capital, lá no FATN 11, tem troca de costas por imóveis, mas de forma bem utilizada, né? Tem também a Telos em TEP 11, também tem troca de costas por imóveis, mas aparentemente está sendo bem utilizado pelo gestor. Além disso, lembre-se que o mercado não é bobo. Os investidores estão vendo essa baixaria aí, né, que os gestores de fundos de tijolos estão fazendo. Isso acaba se refletindo bastante nos descontos dos fundos. Então, hoje, atualmente, a gente consegue encontrar aí vários fundos de tijolos com excelente remuneração, né? Vou pegar aqui alguns casos para exemplificar isso. Só um instante aqui, deixa eu abrir no meu celular para pegar aqui uns tickets para comentar com vocês. Por exemplo, a gente tem aqui, posso usar como exemplo aqui, vamos ver um caso interessante aqui para mostrar para vocês. Não, aqui, ó, o BTLG11. BTLG11 tem imóveis excelentes, não tenho o que dizer. E hoje o fundo aqui está sendo negociado com um dividend yield anual de 10% ao ano, se você analisar esse 0,82. Se a gente for pegar aqui também o fundo da Bresco, o da Bresco vai estar te dando também 10% ao ano. Fundo aqui com excelentes imóveis. Vão ter outros, por exemplo, com o próprio XPML, que é cheio de rolo. Cheio de rolo, mas dividend yield de 10% ao ano, com portfólio de extrema qualidade. A gente vai ter outros casos ainda mais exagerados, né, como o Fatine 11, que está dando 1% ao mês no portfólio de extrema qualidade. Então, meio que o próprio mercado já faz esse ajuste dos rolos dos gestores, né? Ok, então acho que é isso aqui que eu tinha para comentar com vocês. Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal,
lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!